dia! Hoje no Café com Cristo, nós vamos falar o que a presença pode fazer. O que a presença de Deus pode fazer na sua vida, então não perca. Convide, compartilhe essa live com alguém que precisa entender o que significa ter a presença de Deus, estar na presença de Deus. Então hoje vai ser muito legal esse tema. Essa passagem que eu vou ler, ela se encontra em 1 Crônicas, o capítulo é o 13 e o versículo é o 13 e 14. Muito legal, né? Vamos esperar o pessoal entrando aí. E o que você reservou para o dia de hoje? Quais são os seus planos, né? O que você tem para fazer? Quais são as suas responsabilidades, né? O que te movimentou a sair da cama hoje? Né? Ontem eu falava para uma pessoa sobre isso, né? Que a nossa missão, a gente precisa entender o porquê fazemos as coisas, né? Comece pelo porquê. As pessoas sempre começam diferente. Bom dia, mãe. As pessoas sempre estão começando diferente. Elas começam pelo quê, né? O que eu tenho que fazer. Na verdade, é o porquê você tem que fazer o que você tem que fazer, né? Bom dia, Marlene. Seja bem-vindas. Então, pense sobre o que te fez levantar da cama hoje. Qual foi a motivação, né? O que te levou? Quais são os primeiros pensamentos que você tem quando você acorda? Eu falava isso ontem para uma pessoa sobre missão e propósito. É que nós precisamos entender que nós temos que ter um porquê forte. Esse porquê forte é o porquê que eu levanto da cama para fazer o que eu tenho que fazer, o porquê que eu tenho que ter, porque eu tenho que fazer as responsabilidades ou os compromissos que eu me comprometi. Você tem que pensar no teu porquê, né? Por que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer? Quando você entende o seu porquê, você entende a sua missão, você entende o propósito nas coisas. Você entende o porquê você tem que fazer tal coisa que às vezes você não vai gostar. Mas como aquilo tem a ver com o seu porquê, por aquilo que você levanta de manhã e pensa, quais são os pensamentos que vêm pela manhã, logo que você acorda, né? Quando você pensa assim, nossa, mais um dia, o que eu tenho que fazer? E esse o que eu tenho que fazer, ele tem que estar relacionado à sua missão, ao seu propósito, ao seu porquê, né? Senão vai ter dias maus e você não vai entender, você não vai ter forças de entender o porquê, qual o propósito do que eu tô fazendo ou do que eu tenho que fazer no dia de hoje, tá bom? Eu quero já ler o livro então, 1 Crônicas 13 e 14, nós vamos falar sobre o rei Davi e o título da mensagem é A Arca Depositada na Casa de Obed-Edom. Eu vou ler apenas o versículo 13 e 14 para nós podermos entrar aqui na mensagem que o Espírito Santo nos preparou para essa manhã, né? Então vamos lá. E aquele dia, por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-Edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. O que acontece aqui? Davi tinha o desejo de levar a arca novamente para Jerusalém. Então, o propósito de Davi aqui, quando ele junta toda a congregação, e nos versículos anteriores, depois você pode meditar, que ele faz o seguinte, ele não tinha buscado a arca na época de Saul, e quando Saul morre aqui, ele decide buscar a arca. O que significava a arca naquela época? A arca era a presença do Senhor. Naquela época, imagina que tinha o templo, mas não existia, né? Só para você entender, não existiam igrejas como hoje nós temos vários templos, vários lugares onde se diz habitar a presença do Senhor, né? Ali é a casa do Pai. Mas naquela época não existia isso que nós temos acesso. E olha como a gente tem acesso à presença de Deus. Naquela época não, era a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. E Davi motivou-se a levar essa arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. E teve um processo aqui. E a gente precisa entender que na nossa vida, quando a gente decide algo, vai ter um processo. Vai precisar de um tempo, de um processo, de um planejamento. E Davi decide levar essa arca, então. Junta toda a congregação, ó, o que ele fala aqui. Ele junta toda a congregação, prepara os transportes e Davi, então, começa a subir
em busca, né, da arca, da presença de Deus, que significava naquela época. E eles acabam levando a arca para a casa de Abinadab, primeiramente. Então, aqui está falando dos processos que foram necessários para que a arca chegasse até as mãos de Davi, até a cidade de Jerusalém, até a cidade de Davi. Então, quando você tem um projeto na sua vida, você precisa entender que ele vai ser feito por etapas. E que a conclusão desse projeto é a conclusão de todas as etapas. Mas muitas das vezes nós queremos pular etapas, nós deixamos de fazer etapas bem feitas e acabamos que esse projeto não se conclui nunca. Quantas vezes você se programou, você tinha o propósito no seu coração de fazer algo e por algum tempo você até seguiu nisso. E depois, com o passar do tempo, você foi desanimando, as circunstâncias foram acontecendo. Nessa passagem de 1 Crônicas, capítulo 13, ela vai falar sobre isso, porque eu tô lendo 2 versículos, mas aqui foi um projeto que Davi colocou no coração dele de levar essa arca. Mas num primeiro momento ele teve que parar e deixar a arca na casa de Abinadab. E depois de um tempo eles se alegraram ali, eles retomaram as forças e eles retomaram o projeto de levar essa arca. É como se fosse uma etapa foi vencida chegando a arca na casa de Abinadab. E aí depois eles começam a seguir a viagem, né? E a Bíblia vem falar aqui nos versículos anteriores que durante essa viagem, durante esse transporte que foi feito, colocar a arca, e os bois estavam transportando a arca, e de um lado haviam 2 homens, né, ali dando um suporte, porque naquela época não se podia tocar na arca. Primeiro que quem levava a arca naquela época era só os sacerdotes, mas Davi fez de uma outra maneira, que ele colocou a arca ali em cima de uma carruagem de bois e colocou 2 homens ali para dar suporte. E num certo momento, um desses homens, o boi meio que tropeçou, meio que tava, como que eu posso falar? Os bois meio que estavam fazendo com que balançasse a arca, né? E aí um desses homens que ia usar, toca na arca. E naquele momento que ele toca na arca, que ninguém podia, você tinha que ter um preparo, ninguém tocava na arca. Então você tinha que ter todo um ritual. Deus tinha instituído rituais para acontecer ali a questão da arca, e esse usar, ele toca na arca. No momento que ele toca na arca, ele é ferido e morto. E aquilo enche de tristeza o coração de Davi. Então imagina, você tem um projeto, no caso aqui Davi era levar essa arca. E no meio desse projeto, uma etapa é vencida, às vezes algumas etapas são vencidas, mas em algum momento, alguma das etapas dá errado. Deu errado, e esse rapaz foi ferido aqui, e ele morre. E aquilo, a Bíblia não relata se Davi ficou triste porque o rapaz morreu, se ele ficou triste porque ele estava levando a arca de maneira incorreta, o transporte não seria legal, mas aquele dia Davi temeu a Deus, então ele parou um momento. E aí ele fez uma pergunta: como eu trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca assim. Então teve aquele momento que teve aquela interrupção do projeto. E quantas vezes há uma interrupção do projeto, o nosso coração se entristece. Quantas vezes você planejou algo e algumas etapas deu certo e em uma das etapas dá errado? Nesse processo deu errado em algum momento e isso entristeceu o teu coração. Isso fez com que você parasse no projeto. Isso fez com que você desistisse do seu projeto. Davi teve essa mesma sensação e ele se questionou: como eu faço? Mas na verdade a gente precisa entender que o como não vem da gente. O como não vai vir de nós. O como vai vir de Deus. Você só precisa determinar o que você quer e o porquê você quer aquilo.
que é o porquê que vai fazer com que você entre em ação, é o porquê que vai te motivar nos dias maus, é o porquê que vai levar você a fazer todas as etapas que for necessária para chegar nesse objetivo. Mas nesse dia aqui específico, Davi se entristece. Porque imagina, gente, hoje a gente pega um carro e vai de uma cidade para outra, às vezes no mesmo dia. Mas nessa época não, era precária a situação. Apesar de Davi ser, né, ter posses ali, ter riquezas, era precário o transporte. Então as coisas não aconteciam tão rapidamente como acontece hoje no nosso tempo. Era um outro tempo, diferente do nosso. E ele projeta tudo isso e de repente, em dado momento aqui que eu li para vocês, aquilo se entristeceu. O projeto perdeu a beleza. Alguém foi ferido e morreu. E aí começa todos aqueles questionamentos que eu e você faz e a Bíblia não fala, mas Davi deve ter se questionado. Ele aqui, a única coisa que a Bíblia relata é que ele se pergunta: como que eu vou fazer para trazer isso? Como que eu vou fazer para trazer a arca? Mas às vezes a gente se pergunta, será que eu estou no caminho certo? Tá dando errado as coisas. E por um tempo dá certo, em algum momento deu errado. E aí você começa a vir com aqueles questionamentos, e esses questionamentos, eles vão entristecendo a tua alma. Será que era isso mesmo que eu devia ter feito? Será que eu estou no caminho certo? Esses serás, essas dúvidas, enchem o nosso coração de tristeza. Será que eu fiz da maneira correta, que eu achei que era correta, e agora, diante desse momento, eu vejo que talvez não foi tão correto? E aí a gente se enche de questionamentos, e Davi também ficou nesse estado de questionar. Mas aí Davi, e aqui eu quero pegar essa atitude de Davi. Davi simplesmente focou no objetivo. Veio aquela tristeza, veio aquela vontade de parar. E aí ele se pergunta, como eu farei para trazer a arca até mim? Né? Como que eu farei para trazer a minha arca do Senhor? Né? Davi entendia a importância de realizar esse propósito. Então você tem que entender a importância disso que você está seguindo. O objetivo, o propósito, a missão, o que isso que você quer que aconteça na sua vida, o porquê isso é tão importante para você. Porque à medida que você entender que isso é importante, diante de uma situação como essa que vai fazer você se questionar. Quantas situações você vive ou viveu que você se questionou? Será que é isso mesmo? Porque tá dando tudo errado, ou deu tudo errado. E aí quando dá tudo errado, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente para. Quando tá tudo dando errado, a gente para, mas Deus não desperdiça recursos. Deus, ele nunca vai desperdiçar recursos, então ainda que está dando tudo errado, dentro desse projeto, dentro dessas etapas, Deus vai usar isso para beneficiar, seja você ou seja alguém. O que você vive não é em vão. O que você vive são oportunidades de você ter mais da presença de Deus. E aí Davi, então, foi aonde ele decidiu levar a arca para a casa de Obed-edom. E a Bíblia não fala aqui, mas a gente, pela genealogia aí de Obed-edom, ele era como se fosse um fariseu, ele era alguém conhecedor da palavra, ele era alguém que vivia as leis de Deus, ele era alguém que tinha princípios de Deus, e essa arca fica. E o que me chama a atenção é que ela ficou por 3 meses. E às vezes eu e você não quer esperar um dia. Às vezes eu e você precisa interromper aquele projeto ou dar um novo caminho para aquele projeto. E às vezes a gente não quer esperar um mês. A gente não quer esperar. Ontem eu ouvi uma coisa e achei muito interessante. Às vezes a gente quer negociar coisas que são inegociáveis. E uma das coisas que são inegociáveis é o tempo da espera. Aqui teve um tempo da espera no projeto inicial de Davi. Você tem que entender que às vezes diante desse projeto que você está vivendo, esse projeto, esse objetivo, isso que você quer que aconteça na tua vida lá na frente,
Você vai entender que vai ter momentos que você vai conseguir caminhar pelas etapas, percorrer pouca coisa do caminho. Vai ter momentos que vai dar errado, como deu aqui com esse processo, com esse propósito de Davi. Mas vai ter momentos que você não vai conseguir negociar o inegociável, que é o tempo da espera. E Davi realmente colocou ali a arca na casa de Obed-edom, um homem de Deus. Então você imagina a presença de Deus entrando na tua casa e ficando por 3 meses. E agora eu te questiono, né? Trago uma provocação aqui para você. O que aconteceria na tua casa se a presença de Deus chegasse hoje e nela ficasse por 3 meses? A Bíblia vem falar para mim e para você aqui que a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom. 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Olha o poder da presença. Mas Obed-edom não estava nesse projeto. Só para você entender o contexto aqui, onde eu quero te levar à reflexão. Obed-edom não estava nesse projeto. O projeto era levar a arca para Jerusalém, para a casa de Davi. Esse era o projeto inicial. E a arca aqui, ela passou por 2 momentos. Pela casa de Abinadab e pela casa de Obed-edom, antes de realmente chegar ali na casa de Davi. E aqui, entenda, este homem, ele não fazia parte desse projeto. Mas diante de um erro, diante de uma falha ali no transporte, diante do Davi achar aqui e falar, peraí, eu não trouxe, não fiz legal, não foi os sacerdotes, o transporte não foi legal, Deus feriu um homem por conta disso, eu tenho consciência pesada de que eu não fiz o que eu deveria ter feito. E aí esse homem é abençoado, olha como as coisas, por isso que eu falo, Deus não desperdiça recurso, tudo que você está vivendo tem propósito de Deus. Só para você entender, esse homem não estava nesse projeto de Davi, Obed-edom não estava nesse projeto de Davi. Mas por conta de algo dar errado, Obed-edom foi beneficiado da presença de Deus na casa dele por 3 meses, que era a arca. Então quantas vezes, às vezes está dando errado para você? Mas tem um porquê de dar errado. Porque talvez o que está dando errado para você está beneficiando outros na sua redondeza, no seu círculo de influência. De repente, o que está dando errado para você está sendo exemplo para alguém mais próximo de você. Talvez o que está dando errado para você na tua vida está te levando para um próximo nível porque você está desenvolvendo habilidades. Você está tendo que desenvolver competências que outrora você não precisava fazer daquela maneira. Talvez você aprendeu a fazer coisas novas nessa época que está dando errado. Talvez você aprendeu novas oportunidades, surgiram diante desse desafio que deu errado. E você está sendo beneficiado disso de alguma forma. Então, quando você entende, olha a grandeza dessa passagem, havia só um destino. Mas esse destino, ele abençoou Abinadab e principalmente Obed-edom. Por quê? Porque a arca ficou lá 3 meses. Olha o poder da presença na tua casa. A Bíblia fala que ele não só abençoou, a família dele foi abençoada, mas tudo que ele possuía. E a pergunta que eu te faço, a presença de Deus habita na tua casa? Porque talvez essa arca nem chegasse na tua casa, mas a presença de Deus chegou hoje na tua casa. E aí, qual é a minha e qual que é o meu e o teu comportamento diante da presença de Deus? Porque o Obed-edom podia falar, não, mas ele não questiona, porque ele sabe que aquilo vai ser uma bênção receber a presença de Deus na casa dele. Ele sabe que a importância de ter a presença de Deus na casa dele. E ele contempla, a gente precisa contemplar, porque diante de um erro, a presença de Deus chega primeiro. Diante de dúvidas, diante de uma etapa da tua vida que está dando errado, a presença de Deus chegou. Muitas vezes eu falo que é muito fácil servir a Deus quando está indo tudo bem.
Quando a igreja está cheia, gente, é porque as pessoas estão vivendo processos difíceis, onde ela entende que aquela porta daquela igreja, há uma solução para ela. Então, quando as coisas estão difíceis, é quando a presença chega para nós. E a presença chega para transformar, ela não vem para arrumar uma coisinha, modificar outra coisinha, não. A presença de Deus, ela é soberana, então ela chega chegando. Ela chega resolvendo, mudando, transformando. Então que hoje, que se você estiver nessa etapa aqui do projeto, porque aqui é um projeto de Davi. Talvez você esteja na etapa de que está tudo dando certo. Mas talvez você esteja vivendo essa etapa aqui de dúvida. Será que eu escolhi o caminho certo? Será que o que eu estou fazendo é o correto? Por quê? Porque eu não estou vendo dando resultado. Aliás, só está acontecendo coisa ruim, como aconteceu aqui, a morte de Uzá. Será que o que eu estou fazendo está dando certo? Será que é dessa maneira mesmo que Deus quer que eu faça? E aí você se questiona demais, mas entenda que a solução, a maneira que deve acontecer as coisas nesse dia mal aqui, é o seguinte: traz a presença para dentro da sua casa. Traz a presença para dentro da sua casa. Se você estiver vivendo a fase de questionamentos, de dúvida, fala: não. Eu vou trazer a presença para dentro da minha casa. Aí eu quero ler aqui para vocês. Obed-edom era um levita que morava próximo ao local onde Uzá havia morrido. Ele recebeu bênçãos abundantes, até mesmo sobre a sua descendência, por cuidar com temor da Arca da Aliança. O cronista faz questão de mostrar o contraste entre a morte de Uzá, por ter cometido um ato impróprio, e o êxito de Obed-edom por ter sido reverente. O Altíssimo está sempre disposto a honrar o ser humano, mas por isso espera da parte dele respeito, fé e obediência. Então que nessa manhã nós venhamos entender, pegar essa história de Davi, era esse projeto que era levar a presença, a arca, né, da aliança para Jerusalém. Vamos pegar e levar para o nosso dia a dia. Qual é o projeto? Qual é o objetivo que você tem? E pegar essa história que aqui teve etapas. E teve etapas que foram vencidas com sucesso, mas teve etapas que não foram tão boas. Mas eu não sei se você está vivendo a boa etapa do seu projeto, a boa fase do teu projeto, ou a má fase do seu projeto, mas você não é a fase. Você não é a fase. Muitas vezes a fase que a gente está vivendo nos faz acreditar que somos aquilo. Às vezes as fases de dúvida faz nos acreditar que nós não somos capazes, que nós não somos merecedores do que estamos vivendo, que nós não somos capazes de passar adiante isso. Então entenda, você não é a fase que você vive. Você não é a fase que você vive. Você é maior. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Então você é maior que a fase que você vive. E quantas pessoas morrem ou desistem de projetos por achar que a fase que está dando tudo errado tem a ver com ela. Significa com ela. Muitas vezes não está no teu controle. Só que aqui teve um tempo de espera. Talvez você não deve estar vivendo essa questão da arca tá aí, chegou lá, né, na casa de Obed-edom. Teve um tempo de espera. Às vezes você está no tempo da espera. E é duro esperar o nosso projeto acontecer. A gente quer negociar o inegociável, que é o tempo da espera. O tempo da espera, o que é paciência para mim? Paciência é o que eu faço enquanto eu espero. O que você está fazendo enquanto você espera um milagre acontecer? O que você está fazendo no tempo da tua espera? Você está reclamando, murmurando, se entristecendo, se escondendo num quarto escuro, não querendo ver ninguém porque os dias são maus?
Ou você, no tempo da tua espera, você eleva teus olhos aos montes e se questiona de onde me virá o socorro, e o socorro vem de Deus? Ou no tempo da tua espera, ainda que as coisas não estejam acontecendo como você gostaria, mas você está ali agradecendo a Deus a oportunidade que Ele está te dando de você ver coisas novas, viver coisas novas, de maneira diferente. Ou a tua boca está murmurando, reclamando, questionando a Deus o porquê isso sobreveio sobre sua vida. O nosso comportamento dita muito da nossa próxima fase. O nosso comportamento na nossa fase atual vai ditar muito do que vai ser a nossa próxima fase. Quem é você nessa fase de hoje vai determinar qual vai ser a fase que você vai viver amanhã. Porque se nessa fase você continua plantando, você continua cuidando, você continua tendo fé, você continua tendo esperança, dias melhores chegarão para você. Fatalmente, e agora esqueci até a palavra, eita nossa. Mas fatalmente você vai atravessar para a próxima fase. E essa próxima fase vai ser o resultado do que eu plantei na minha fase anterior. E qual é a fase do momento? Qual é a fase que você tem vivido? A que está dando tudo certo no seu projeto ou que tá te levando ao confronto, ao conflito? Mas o mais importante é como você vai se comportar nesse tempo de espera. O que você vai fazer enquanto você espera Deus trabalhar? O que você vai fazer enquanto você espera o milagre chegar? O que você vai fazer enquanto você espera mudar a rota ou as coisas acontecerem diferente? Então aqui o tempo de espera, e eu quero orar por você nessa manhã, é que você venha no tempo de espera, no tempo que eu não estou vendo as coisas acontecerem. No tempo ruim, no tempo que o meu coração se entristece, o que eu faço nesse tempo? E nesse tempo nós precisamos entender que nós temos que adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus porque nós já sabemos, você já aprendeu aqui comigo no Café com Cristo, que tudo que acontece na tua vida tem um propósito. Porque todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então Deus, se Ele não desperdiça recursos, se não há acidentes na salvação, essa fase ainda que ruim está te edificando, está construindo está gerando um ser novo, está gerando coisas novas em você, está gerando habilidades, estão gerando competências. Você vai descobrir coisas novas e falar, gente, eu nunca pensei em fazer isso, mas por conta da fase que eu estou vivendo, eu preciso fazer isso. Deus vai te dar estratégias, porque Deus não te coloca numa fase ruim para te deixar morrer ali, para fazer com que você desista de tudo e jogue tudo para o alto. Não, você precisa entrar nesse lugar de aluno e falar, Senhor, o que o Senhor como mestre está querendo me ensinar nessa fase que eu estou vivendo? Ei, você não é a fase que você vive, você é muito maior que a fase que você vive. Não queira confundir o que você é com a fase que você está. Estado vai passar. A fase que você está vivendo, seja ela boa ou ruim, vai passar. Porque é um estado, não é. Não se trata de ser. Então a fase que você vive não é o que você é. A fase que você vive, você está nela. E estar me permite estar por um tempo. Não é todo o tempo, mas por um tempo. Então eu quero orar por você nessa manhã. Primeiro eu quero que você entenda esse processo. De sair de um ponto A para ir para um ponto B. Vão ter etapas a serem cumpridas. Vão ter etapas vencidas, mas vão ter outras que podem nos paralisar. E quando paralisar, um tempo de espera. Mas também vai chegar algo bom. A próxima fase é boa. Porque a primeira fase ali, né, a fase que Davi viveu quando Uzá morreu. Quando Uzá morre, foi uma fase ruim daquele projeto de levar a arca. Mas no mesmo instante, passa um tempo ali, ele se alegra por saber que a presença, que a arca fez maravilhas na casa de Obed-edom.
Então, se a fase que você está vivendo é ruim, a tua próxima fase é boa. A tua próxima fase é a presença de Deus na tua casa. Então, que hoje você venha acelerar, remir o tempo da fase que você vive, trazendo a presença de Deus para tua casa. Traz a presença de Deus para tua casa. Traz a presença de Deus para a sua casa hoje. Acelera esse processo. Sai dessa tristeza. Para de se perguntar se o que você está fazendo está certo, está errado. Para de se questionar se a fase que você está vivendo, a fase que você está vivendo não é você. Então para de colocar dúvida. Nossa, mas será que é isso mesmo? Mas será que eu tenho que fazer isso? Mas está dando tudo errado. Está dando tudo errado porque a próxima fase é a que vai dar tudo certo. Porque traz a presença para isso. Traz a presença para o teu projeto. Traz a presença. E a presença vai te dar estratégias. Deus vai colocar pessoas, vai te apresentar pessoas e você vai para a próxima fase. E ainda que essa próxima fase, no caso de Obed-Edom, foi de bênçãos, essa fase também vai passar. Essa fase também vai passar. Por isso que eu te falo, você não é a fase. Você é muito maior. A fase é um estado que você vive. Daqui a pouco você sai dela e entra em outra. E a nossa vida são de ciclos e estações. E tem estações que são boas e eu amo o verão. Amo primavera, eu amo o calor, mas tem estações que eu não gosto. Por quê? Porque me conflita, me confronta, me tira da zona de conforto, tá? Então é assim, não importa as estações, importa passar por elas. Porque você é grande o suficiente para passar por todas as estações pelas quais você está vivendo. Então não importa a fase, porque a fase não te representa. Importa é quem você é na fase que você vive. Quem você é na fase que você vive. Quem você é na fase que você vive vai definir a tua próxima fase. Não esqueça disso. Quero orar por você nessa manhã. Senhor Deus e Pai, nós entramos na tua presença e te agradecemos primeiramente porque tudo o que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Ainda que estejamos vivendo uma fase ruim, uma fase de questionamentos, uma fase de dúvida, de serás, de porquês, de si. Ainda que nós estivéssemos vivendo essa fase, Senhor, nós entendemos hoje que tudo está no teu controle. Que nós muitas vezes queremos negociar o inegociável, que é esse tempo da espera, esperar o Senhor fazer da tua maneira, esperar com paciência no Senhor. Esse tempo da espera, muitas pessoas às vezes oram aqui nesse momento, vivendo esse tempo da espera. Mas, Pai, o Senhor nos ensinou hoje que o tempo da espera nos leva para a nossa próxima fase, determina o que nós colheremos na nossa próxima fase. Então, que hoje nós viemos ter sabedoria para fazer aquilo que é da tua vontade no tempo da espera. E no tempo da espera nós precisamos nos colocar como filhos e filhas amadas de Deus e glorificar o teu nome, porque ainda que a fase que eu esteja vivendo é uma das piores da minha vida, ainda assim tem propósito de Deus nisso. Porque todas as coisas que o Senhor faz está cooperando para o nosso crescimento. O nosso crescimento como pessoa, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento mental, o nosso crescimento emocional. Pai, o Senhor não nos permite passar por situações sem antes ter um porquê. Então desperta hoje o porquê que isso está acontecendo na vida dessa pessoa. Ela precisa entender que esse porquê é o forte, é esse porquê que vai levar ela para frente, é esse porquê que vai fazer com que ela levante da cama no dia mau. Pai, desperta teus filhos. Dá discernimento, dá visão de águia, Senhor. Limpa a visão dos teus filhos se elas estiverem distorcidas, não olhando para aquilo que o Senhor quer nos chamar a atenção nessa fase ruim. Então, Pai, eu peço nesse momento que o Senhor venha nos capacitar. Nos capacite para viver na fase que estamos vivendo. Simplesmente esse é meu pedido, crendo que já recebemos no nome do Senhor Jesus. Eu digo amém e você quem crê diga amém. Peça para Deus te capacitar na fase que você está vivendo. Peça disposição para Deus, para você estar apto a passar por essa fase que você está vivendo. Seja ela boa, seja ela ruim. Eu desconheço a fase que você está vivendo, mas eu pontuo mais uma vez. A fase que você está vivendo não é você. A fase que você está vivendo não é você.
Entenda isso. Você é muito maior do que a fase que você vive hoje. Tá bom? Eu espero que você pegue essa passagem. Você que entrou aí depois, eu li. Agora até fechei a Bíblia ali. Eu li 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 13 e 14. Mas medita na passagem, que é quando Davi decide, né, levar a arca da aliança para Jerusalém. E aí teve esse processo todo que foi aqui, o que Deus ministrou para nós nessa manhã, foi o que o Espírito Santo ofertou na mesa aqui, ó, quantos alimentos ele ofertou para nós hoje. E aí pega um alimento que faz sentido para você. O tempo de espera, o tempo da presença na casa de Obed-edom, que fez maravilhas, ou o tempo de iniciar um projeto novo. Eu não sei em qual tempo desse tempo você vive, mas entenda o tempo que você vive. O tempo que você vive é o alimento de Deus para você. Se alimente deste tempo, e esse tempo é o agora. Não queira negociar o inegociável, mas o que você pode negociar é o teu hoje, a tua quinta-feira. Ei, você não tem controle sobre o amanhã, sobre a semana que vem, sobre o ano que vem. Você não tem controle de nada disso. Mas você tem controle do seu hoje, da sua quinta-feira. E o que você vai fazer na tua quinta-feira determina qual vai ser a tua próxima fase. Então que você entenda o que você tem que fazer hoje para você estar na próxima fase. Tá bom? Fique com essa palavra abençoada. Façam uma extraordinária quinta-feira na vida de vocês. Você tem controle do hoje. Você tem controle do agora. O que você vai fazer hoje vai te levar para a tua próxima fase. O que você vai fazer agora vai te levar para a próxima fase. Seja bem-vindo, Ícaro. O que você está fazendo agora te leva para a próxima fase. Quem é você hoje é o que vai determinar o que você vai ser amanhã. Então fique com essa palavra abençoada, só entendendo que você não é... Ai, gente, tem que interromper para falar, né? Ontem eu tenho lá meu amigo Ícaro que tá aqui, né, no Café com Cristo, e eu sou muito feliz e agradecida por você ter entrado. Eu espero que Deus abençoe tua quinta-feira, que você viva coisas extraordinárias, que tudo que você se projetou dê certo. Mas ele é um querido São Paulino, gente. Ele é um querido São Paulino e foi triste, viu? Foi triste assistir esse jogo do Corinthians, gente. Eu sou corintiana, roxa, não muito roxa, mas sou corintiana e foi muito difícil assistir o jogo, viu, Ícaro? Caramba! Mas parabéns aí pra vocês, pra todos os São Paulinos, né? Vence sempre quem treina mais, quem está melhor preparado. Jogo, competição não é sorte, é quem se preparou melhor. Então eu tenho que dar os parabéns aí, porque o São Paulo estava muito mais preparado para este jogo do que o meu Corinthians. Ficou melhor assim, Ícaro? Ficou melhor assim? É, ficou melhor assim. Vence sempre o meu time. Ah, muito engraçadinho você, né? Mas tudo bem, é sobre isso. É sobre quem está melhor preparado. E agora, ó, já te provoco, Ícaro. Você está melhor preparado para viver a sua próxima fase? Você está se preparando, dando o seu melhor para viver sua próxima fase? E aí não só para o Ícaro, mas para você que me ouve. Você está se preparando, não é sobre sorte, é sobre estar preparado. Então se prepare para viver a próxima fase. Depende de você e é agora que você faz isso, tá bom? Um beijo grande a todos vocês, um ótimo dia. Façam uma extraordinária quinta-feira. Beijo, até amanhã no nosso Café com Cristo.